E aí, rapaziada, o Palmeiras empatou. Vamos ver a entrevista do Abel sobre o 2-2. Não ganhamos e jogamos bem. O segundo jogo, primeira parte, não correu bem. Foi muito parecido com a pressão que nós fizemos hoje. E não correu bem. Ajustámos na segunda parte e, na minha opinião, jogámos muito bem na segunda parte do Al-Ahly. Inclusive, o resultado acaba por ser escasso, só 2-0, pela quantidade de oportunidades que tivemos. E hoje a mesma coisa. A primeira parte não foi muito bem conseguida, após os 15 minutos, onde o adversário nos tirou a bola e nós não tivemos timings de pressão, por isso que te falei, por um erro tático, e os erros táticos é da responsabilidade do treinador. Tudo bem, Abel? Boa noite. Felipe Facincani, TV Gazeta. Abel, até os 25 minutos do segundo tempo, era um Palmeiras completamente diferente daquilo que você sempre propõe que o time faça, que é controle de bola, marcação alta, pressão, intensidade. E dos 25 em diante, o Palmeiras foi o Palmeiras do jeito que você gosta. Mas muito também pelas alterações que você fez. A entrada do Alan, a entrada do Maurício, que é o jogador que no elenco hoje tem mais participações em gols, ou um dos mais, né? 50% dos jogos deles em participações em gols. Um Alan que entrou muito bem contra o Porto, decidiu, inclusive lá no Campeonato Paulista contra o Mirassol, está pedindo passagem talvez nesse time. E o Emiliano que não entrou hoje, mas que talvez muita gente tinha expectativa da entrada dele na vaga do Aníbal, que se machucou. Você enxerga que esses caras colocaram a pulga atrás da orelha para te fazer colocá-los em campo num próximo jogo contra o Botafogo? Vide o ritmo que eles deram ao jogo, sem contar o Paulinho e o Vitor Roque também? Olha, o Paulinho também entrou muito bem. Eles jogaram no primeiro jogo. O Maurício jogou no primeiro jogo, como tu viste. E ainda bem que nós temos esses jogadores para poder recorrer quando os que entram não estão tão bem. Por exemplo, o Flaco Lopes estava a pedir passagem, como todos vocês queriam, e eu também, e hoje não fez um jogo tão conseguido. Mas isto faz parte do futebol, não é? Se calhar há jogadores que têm mais características para entrar depois de outros adversários estarem mais desgastados, porque se calhar não são tão fortes nos duelos, e nós começamos a conhecer melhor os jogadores. Há jogadores que conseguem nos dar coisas no início do jogo e outros que nos dão outras a entrar. Se calhar se o Maurício não tivesse entrado de início, não ia ter esta frescura física como esteve, que foi o que aconteceu no Al-Ahly, certo? Que ele jogou de início, não foi? E depois o que aconteceu foi o contrário. O Veiga entrou muito bem, mais o Paulinho entrou muito bem, mais o Alan entrou muito bem, certo? Portanto, sim, no Porto também e no Al-Ahly. No Porto, sim, certo, correto. No Al-Ahly. Portanto, sorte a minha que tenho esses jogadores para depois refrescar, e foi isso que nós fizemos hoje na segunda parte. E quem entrou, como tu disseste, e muito bem, entrou muito bem, entrou para decidir. A qualidade do passe do Alá é espetacular, mas nós tivemos, sabes a que lugar é que ele jogou o Alá, não sabes? Que lugar é que ele jogou? Entrou para defesa direito. Entrou para defesa direito, porque nós queríamos ir à procura. Corremos esse risco, mas sabemos da qualidade que ele tem. Mas concordo com tudo o que tu disseste. O nível poderia ter jogado hoje, foi uma decisão minha, porque achei que nós hoje os médios tinham que ser mais de cobertura de corredor e menos fixo, e o Emiliano é um jogador mais posicional, não é um cão de caça, é um cão de guarda, entendes? Mas na minha cabeça, na prancheta funciona tudo certo. Na prancheta eu não perco um jogo, funciona tudo bem, não é? Mas eu reconheço, como te disse, a primeira parte, responsabilidade toda do treinador, não fui capaz de ajudar os jogadores, mas na segunda corrigimos, e com os jogadores que entraram também nos ajudaram muito. A dinâmica do Maurício, o próprio Paulinho que entrou nos deu outra, mas na primeira parte outros tiveram que correr, como foi o Veiga, e já no outro jogo tinha acontecido isso. Portanto, há que valorizar aquilo que eram os nossos objetivos, passar em primeiro, num jogo que foi a primeira parte difícil, dura, para todos nós, jogadores, treinadores, torcida, que se calhar disse, como é que é possível? Nós estávamos à espera desta equipa nesta primeira parte, e como tu disseste bem, na minha opinião, após os 15 minutos, só que esta equipa tem uma alma, tem um coração, tem um espírito que é contagiado pela torcida, que hoje sempre a puxar ali, sempre a puxar, mesmo nós a jogar mal na primeira parte. Porque imagina tu, eu no banco sentado, nós a perder 1-0, a ter que pressionar e não conseguir tirar a bola ao adversário, isto frustra a equipa que quer ir atrás. Então calma, cheguei ao intervalo, disse lá fora, galera,
tenham a certeza de uma coisa, vai ser impossível fazermos pior que o que fizemos na primeira parte. Então a tendência agora é melhorar. Fizemos o ajuste que tínhamos a fazer e felizmente com a crença de todos conseguimos empatar o jogo e, na minha opinião, um resultado justo por aquilo que foi os 90 minutos. Abel, boa noite. Parabéns pela classificação. Fernando Valeca de Barros, Freelancer Brasil. Tenho duas perguntas. Primeiro, o Palmeiras hoje não pressionou e estranhamente deixou espaços na defesa que não costuma deixar. E a segunda pergunta é o seguinte: clássico contra o Botafogo, adversário que você conhece bem, já venceu o Botafogo para ganhar um campeonato brasileiro. A Pimenta, como é que é? É um jogo diferente? O que vai ser esse jogo? Olha, a primeira pergunta, eu não te vou dizer qual foi os erros específicos, porque se vou dizer, vou estar a dizer ao adversário o que é que aconteceu. Mas já o assumi aqui, que foi responsabilidade do treinador. Os jogadores fizeram exatamente o que o treinador lhe pediu, na primeira parte. Na segunda fizemos o ajuste que tínhamos que fazer e melhoramos. Olha, nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade, dos últimos 2-3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético Madrid, portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo o mesmo para as outras duas, sinceramente. Não é que não é a América do Sul contra ninguém, é para as pessoas entenderem que de facto aqui nós temos, e as pessoas sabem, quem conhece sabe, às vezes é que me digo aqui, jogar futebol é como andar numa corrida de Fórmula 1 quando chove no Brasil, porque não tem este tipo de gramados, vocês viram a velocidade que há. Portanto, vai ser um jogo dividido, um jogo disputado entre duas equipas que são rivais e que lutam pelos mesmos objetivos nos últimos 2-3 anos, e desde que o John Textor pegou no Botafogo e investiu para que o Botafogo chegasse onde chegou.